Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Estamos aqui para mais uma vez lermos e estudarmos juntos uma pequena porção da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e com vontade de aprender um pouquinho mais da bendita Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje e finalizar, na verdade, o nosso estudo do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Pouquinho a pouquinho, versículo por versículo, estamos caminhando por esse livro maravilhoso da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, vamos finalizar o capítulo a partir do verso 23 até o verso 25. São 3 versículos apenas. Diz assim a Palavra de Deus: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Nós vemos nesses versículos uma finalização, um resumo dessa primeira parte do registro do ministério de Jesus. Jesus era certamente uma pessoa muito ocupada, tinha um propósito de levar a palavra de Deus a todos os lugares ali em Jerusalém, na Judéia, na terra de Israel. E então Jesus tinha o que nós podemos chamar hoje verdadeiramente de um ministério itinerante. Ele andava por todos os lugares pregando o evangelho, ou seja, ele ia de vila em vila, ele ia de lugar em lugar, pregando, levando a palavra do evangelho. Mas nós vemos algumas outras coisas muito importantes que eu quero que você perceba junto comigo, porque nesses 3 pequenos versículos nós temos algumas coisas muito importantes que precisamos perceber. O versículo 23 diz assim que Jesus percorria toda a Galileia, ou seja, Jesus não ficou só em um lugar e ele foi a todos os lugares. Em todos os lugares as pessoas precisavam ouvir da mensagem de Deus. Em todos os lugares Jesus precisava percorrer e pregar o evangelho de Jesus. E ele diz, o texto diz aqui que ele ensinava nas sinagogas, que eram os locais onde os judeus se reuniam, e ele pregava o evangelho do reino. Essa era a tarefa de Jesus. Muitos de nós temos a impressão, quando lemos os evangelhos, que a tarefa de Jesus era, por exemplo, a de curar pessoas. Embora esses versículos aqui digam que Jesus curava as doenças, esse não era o propósito principal de Jesus. O propósito de Jesus não era simplesmente curar as pessoas. Outras pessoas podem ter a tendência de pensar que a missão de Jesus tinha a ver com o cuidado dos pobres, ou trazer um alento, trazer uma resposta para aquelas pessoas que eram menos favorecidas, como se o foco social fosse realmente o aspecto principal do ministério de Jesus. Na verdade, não é isso. É fato que Jesus realmente transformou a realidade de algumas pessoas, até mesmo em termos do aspecto social, mas essa não era a missão de Jesus. Esse texto aqui diz claramente qual era a missão, qual era o foco, qual era o centro do ministério de Jesus. Veja que o texto diz que ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Esse era o foco, esse era o propósito do ministério de Jesus, esse era o seu foco, pregar o evangelho. O resto era acessório, o resto era secundário.
E nós vemos aqui o versículo 20, o próprio versículo 23 diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É óbvio que Jesus tomou o tempo para curar pessoas e levou, por causa de seu poder, a cura a muitas pessoas. Mas nós vamos ver no momento certo, mais adiante no nosso estudo do Evangelho de Mateus, e podemos ver isso em todos os 4 evangelhos, que Jesus usava os milagres como um meio que lhe permitisse pregar o Evangelho. Os milagres foram um meio que Jesus usou para que pudesse conferir autoridade ao próprio Jesus. Eles não eram algo que serviam a finalidade em si mesmos. Nós vamos ver isso mais adiante quando estivermos estudando outros textos de milagres de Jesus. Por ora, era importante perceber aqui que o foco de Jesus era o Evangelho. E mesmo assim, Jesus começou a chamar a atenção. É óbvio que a forma de Jesus ensinar, que nós vamos ver logo no capítulo 5, quando estudarmos o Sermão do Monte, é preciso perceber que a forma como ele ensinava, o conteúdo da sua mensagem e, claro, as curas, os milagres que ele fazia, certamente começaram a chamar a atenção de muitas pessoas. E o verso 24 diz que a sua fama correu por toda a Síria. Continua a dizer: trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Todas as pessoas que precisavam de Jesus de alguma maneira, que precisavam de sua cura, que precisavam de seu toque, vinham até ele, sem dúvida. Mas essas pessoas, quando vinham até Jesus, recebiam certamente mais do que simplesmente a cura. Eles recebiam as novas do Evangelho. Jesus pregava a essas pessoas as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Embora Jesus estivesse chamando a atenção por causa de suas curas e de seus milagres, certamente Jesus estava deixando claro que a sua missão, que o seu objetivo principal era pregar o Evangelho. Jesus aqui no verso 24 diz que curava essas pessoas e sua fama se estendia. O verso 25 diz que da Galileia, Decápolis, que eram as 10 cidades que estavam do outro lado do Jordão, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. É interessante essa observação que Mateus faz daquele povo e da quantidade de pessoas que estavam seguindo Jesus. Sua fama estava crescendo, seu poder já estava sendo notório às pessoas. E óbvio, essas pessoas precisavam de Jesus e vinham até ele para que essas pessoas fossem por ele curadas. Mas nós veremos a partir do capítulo 5 de Mateus, que nós vamos estudar a partir do nosso próximo programa, nós veremos que Jesus tinha muito mais do que curas e milagres. Jesus queria oferecer muito mais do que simplesmente uma mera restauração da saúde, embora sem dúvida isso seja extraordinário e importante. É claro que muitas pessoas vinham até Jesus e Jesus as curava porque tinha misericórdia delas e sabia que essas pessoas precisavam ter a sua dor aplacada, precisavam ter a sua doença sarada, mas Jesus sabia que elas precisavam de cura da alma, que elas precisavam ouvir a mensagem de Deus, que elas precisavam compreender a vontade, o plano de Deus. Isso era mais importante, como nós vamos ver a partir do nosso estudo do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, esses capítulos que registram o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que nós vamos juntos estudar a partir do nosso próximo programa. E até lá, que Deus te abençoe e te guarde.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.